Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos um pouquinho sobre a obra da veneranda Joana de Ângeles. Estamos ainda com O Homem Integral, que é o segundo volume da série psicológica, de 16 volumes. E desta vez a gente vai falar um pouquinho de saúde, que é trazida pela veneranda no capítulo 5, quando ela nos propõe reflexionarmos a respeito das doenças contemporâneas. Joana traz essas doenças contemporâneas divididas em alguns blocos. O conceito de saúde é o que nós vamos ver aqui. Esse conceito de saúde trazido por Joana, junto com o impacto no ser humano, no indivíduo, no sujeito, algumas das razões pelas quais a doença se estabelece, a saúde é perdida. Ela traz também nesse subtítulo a função estruturante, né, dessa doença, os dois caminhos que o enfermo tende a seguir, né? Mas ela também traz nesse capítulo a respeito de doenças contemporâneas os outros subtítulos, que são os comportamentos neuróticos, um ponto muito interessante, muito ocidental, muito contemporâneo, que dá a essa obra da veneranda um caráter de atemporalidade em todos os seus discursos, em todas as problematizações que ela faz. Ela vai falar também das doenças físicas e mentais. Ela fará e faz nesse subtítulo, o conceito de saúde, ela já trabalha, né, essa relação da mente e do corpo. Vamos frisar também, um pouquinho mais adiante, a profundidade dessa relação. Ela vai falar também a tragédia do cotidiano e vai comentar alguns pontos muito interessantes ainda nesse capítulo Doenças Contemporâneas a respeito do homem moderno, né? O padrão de doença muda muito ao longo dos séculos e também as razões hoje sabidas explicam muito da incompreensão das enfermidades nos idos do século XVII, né? Na época medieval. Hoje nós já sabemos os mecanismos e o comportamento fisiológico, né, dessas enfermidades. E vamos lembrar sempre que a veneranda trabalha com a ideia do sujeito integral, corpo, mente e alma. Não visto de uma forma integral, as relações de saúde serão meramente paliativas. Essa integralidade, ela está na mente, no corpo e no espírito. Para a veneranda Joana de Ângeles, em outra obra, ela traz o conceito de psique como uma instância única entre mente, espírito e psiquismo, né? A Joana abre esse tema trazendo um conceito da Organização Mundial de Saúde. Vale lembrar que essa obra, O Homem Integral, segundo volume, da série psicológica, foi psicografado por Divaldo Franco e publicado pela primeira vez em 1990. Joana, obviamente, é uma autora atemporal e traz esse conceito da Organização Mundial de Saúde como um bem-estar físico, mental e econômico. As nossas pesquisas nos remetem ao texto da Organização Mundial de Saúde, que conceitua a saúde não como
a ausência de doença, isso Joana também frisa, mas como um bem-estar físico, mental e social, né? Algumas vertentes, algumas informações foram divulgadas de que a Organização Mundial de Saúde haveria ampliado o conceito de saúde para o bem-estar, para o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, mas nos anais, nos repositórios na fonte original da Organização Mundial de Saúde, da OMS, não encontramos ainda esse componente espiritual no conceito emanado por aquela instituição internacional, né? Mas esse conceito de saúde da OMS, ele é datado de 1946, abraçado, validado, incorporado pela grande maioria das nações do mundo. E esse conceito, ele baliza as políticas públicas, as políticas de saúde pública. Então, daí a importância de se atentar para o conteúdo, para a essência desse conceito, que é corroborado pela veneranda Joana de Ângeles em sua obra. Precisamos também aqui, nesse preâmbulo, trazer aquilo que o Conselho Nacional de Saúde, no caso nosso, né, também se refere, dentro das suas políticas, regulamentos e alguns institutos com o título de recomendações, não são normas, não são regulamentos, mas são recomendações, prevalece o conceito e a proposta de trabalho para a saúde, assegurando o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né? Então, por que esse pequeno preâmbulo aqui, trazido por Joana, e em que nós agregamos essa particularidade nacional do Conselho Nacional de Saúde? Porque nós precisamos ver saúde de uma forma ampliada, e mais uma vez eu trago aqui a ideia do relacionamento, do conceito de relacionamento também ampliado, como proposta de revermos as nossas relações com o conceito de saúde. Muito do adoecimento passa por uma compreensão equivocada do que seja saúde. Não poucas as pessoas cuidam somente do corpo, acreditando que é a fonte da saúde, né? Raramente se trata da mente, se busca ajuda ou tratamento psicológico, psicoterapêutico, e talvez isso fique em última instância, e não só em termos de conceito de autocuidado, em termos de conceito de valor agregado no cuidado com a saúde, mas também muitas vezes financeiramente se deixa isso, né, para a última instância. Então, é preciso que saibamos que a saúde, ela passa pela integralidade do corpo, da mente e da alma. Aí eu vou trazer também, porque muito apropriado para a construção da compreensão desse tema que Joana traz, as 4 dimensões básicas do ser humano, as 4 dimensões humanas básicas. Dela derivam-se outras tantas, mas as básicas seriam a dimensão emocional ou psicológica, seria a dimensão física, biológica, a dimensão espiritual e a dimensão social. Observemos que Joana traz a integralidade do ser, iluminando essas 3 primeiras dimensões: a dimensão emocional, psicológica, a dimensão física, biológica e a dimensão espiritual. Joana afirma que
Trabalhar somente o corpo é paliativo, trabalhar somente as emoções, o psiquismo é paliativo, e trabalhar também somente a dimensão espiritual é paliativo. O ser precisa trabalhar, atentar para essas três dimensões primeiras, e, lógico, a dimensão social, ela também tem a sua importância, até porque os próprios espíritos que contribuíram, que atuaram e trabalharam nas obras da codificação, em uma das perguntas, se não me engano, posso estar completamente equivocado diante de tanta leitura, a questão 318, Kardec pergunta, né, se o homem precisa dessa socialização, se ele precisa conviver na coletividade para sua evolução moral, e os espíritos respondem contundentemente no sonoro sim, né? A própria psicologia analítica, ela traz a saúde como o equilíbrio nas relações sociais, na socialização, no viver coletivamente, com a coletividade, no viver com a coletividade, e também com a individualidade, né? Então, o processo de evolução do homem, o processo de evolução moral, para a psicologia analítica, o processo de individuação, passa pelas relações coletivas e passa pela relação com si mesmo, né? Uma relação individual, íntima, que é exatamente isso que nesse capítulo a Joana diz que o homem perdeu essa capacidade de encontrar com si mesmo. E isso é causa de enfermidade, é causa de doença. Então, essas quatro dimensões, elas são importantes, mostram as quatro dimensões humanas, a emoção, a dimensão emocional, a dimensão física e biológica, a dimensão espiritual, da integralidade do ser, da psicologia profunda para Joana, e a essas três se agrega a dimensão social, que vem que a psicologia analítica enfatiza, em que o desenvolvimento humano passa necessariamente pelas relações no coletivo, na sociedade, né? Somos seres gregários, e essa socialização é determinante. E esse estado pandêmico, esse contexto pandêmico pelo qual nós estamos passando, é um fator agravante das enfermidades psíquicas, porquanto o coletivo está cerceado, limitado, restringido, e isso provoca, né, uma reação psicológica que não vamos aprofundar aqui, mas há um crescimento significativo nas queixas, na demanda, né, com relação aos desconfortos, vamos dizer assim, psíquicos e emocionais, que muitas vezes não trabalhados, não tratados, levam a agravamentos desses estados e aos transtornos psicológicos, né? Dessas quatro dimensões, nós precisamos também trazer as derivadas, que são muitas. Só para mostrar, nós temos aqui a dimensão profissional, a dimensão intelectual, a dimensão econômica, que Jonas se refere, atribuindo ao conceito da OMS na sua obra, e a dimensão profissional, mas são muitas outras, né? A dimensão profissional, ela poderia estar como derivada da dimensão emocional, psicológica, porquanto o trabalho tem uma função estruturante na saúde mental, na saúde emocional, e também na dimensão intelectual, né? Então, veja que esses cortes, essas quatro dimensões, com as suas dimensões derivadas, é aqui para fins de educação, né? Para fins pedagógicos, né? Os cortes não são cirúrgicos, mas basta saber que a saúde precisa ser vista na perspectiva das dimensões humanas. O processo evolutivo do sujeito precisa, ainda que espiritual, precisa considerar, porque está atrelado ao desenvolvimento humano em todas as suas fases e em todas as suas dimensões.
Eu vou me permitir aqui trazer, porque Joana, ela trata da saúde mais especificamente, lá no volume 6, né? Autodescobrimento, que é uma obra de 1995, foi psicografada 5 anos depois que esse volume é segundo o Homem Integral, né? E lá nesse volume 6, Joana tem uma fala muito interessante. Ela atrela o equilíbrio emocional ao equilíbrio entre a consciência e o corpo, né? Joana traz e trabalha enfaticamente o que a ciência da psicologia traz como a psicossomática. Joana, em uma outra obra, ela traz algumas tabelinhas dos transtornos emocionais, dos comportamentos emocionais, da instabilidade emocional, o órgão que essa instabilidade emocional afeta e a enfermidade consequente dessa afetação. Mas nesse volume 6, Autodescobrimento, uma busca interior, ela trata praticamente nessa obra a respeito de saúde, de psique, essa correlação dessas dimensões emocional e física, biológica, mas ela diz que quando ocorre uma ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece, né? E ela traz pontos importantes que nós precisamos reflexionar aqui. Os causadores da instabilidade emocional, da enfermidade emocional, que passa primeiro pelo desequilíbrio das nossas emoções, eles estão atrelados ao pensamento, né? É a qualidade dos nossos pensamentos que vai interferir, implicar a qualidade das nossas emoções e, consequentemente, a forma com a qual nós lidamos com a realidade externa e essas reflexões a respeito das nossas interpretações daquilo que se nos acontece, através dos pensamentos, altera a emoção. Essas emoções, uma vez alterada, altera toda a fisiologia cerebral a partir dessas emoções, numa resposta fisiológica do cérebro. Olha a ligação da psique com o corpo. O cérebro simplesmente vai tomar duas atitudes: ou produzir toxinas, adrenalina, cortisol, norepinefrina, ou ele vai autorizar as glândulas a produzir os hormônios da vida, né? Dopamina, serotonina, melatonina, ocitocina, entende? Então, veja que essa resposta neurohormonal, ela é gerenciada pelo cérebro, que obedece às nossas emoções, que são produzidas pela forma pensamento, pelo que pensamos e pela qualidade dos nossos pensamentos. Esses pensamentos podem ser pessimistas, podem ser otimistas, mas também precisam ser realistas, né? Não vamos romantizar a vida, porquanto ela precisa, nas suas circunstâncias, nas oportunidades que ela nos oferece a título de experiências, ter essas situações enfrentadas, né? Joana traz o elemento fuga nesse capítulo 5 do volume 2, o Homem Integral, em que o sujeito foge de si mesmo. Quando ele se vê adoecido, ele também tem duas escolhas. Ou ele literalmente se entrega, se vitimiza, ou ele simplesmente pega aquela enfermidade e se recria a partir dela. Aí nós vamos trazer um componente evangélico, né? Onde nos processos, nas intervenções de Jesus, nas passagens de cura, as falas orientadoras de Jesus àqueles beneficiados pela cura, pelos milagres, entre aspas, né? Recebem as informações de que olha o teu comportamento,
não voltes a pecar, termo bíblico, para que não te sucedas mal maior. O que que isso quer dizer? Que aquelas enfermidades, elas têm um propósito educativo e não punitivo. Então, lembremos sempre que Jesus trouxe uma proposta revolucionária de abandonar, de propor à humanidade que abandonasse o método punitivo, substituindo pelo método educativo. Foi isso que Jesus fez, né? E a doença é um método educativo, né? Ela educa. Mas Joana, nesse capítulo, ela frisa. Alguns sujeitos simplesmente se deparam com a enfermidade e se abandonam, né? Muitas vezes a enfermidade é por outro ponto que Joana também traz, sabe aquele estilo de vida, deixa a vida me levar? O sujeito não se autoriza a comandar, a ser senhor do sábado, como diz Jesus, a ser senhor da sua própria vida. Ele não se implica com a sua vida, ele se deixa levar, ele permanece à mercê da manada, à mercê do movimento social, à mercê do movimento cultural. Ele não se permite olhar para si mesmo, até porque se desconhece, na medida em que ele não se contacta, ele não dialoga consigo mesmo, ele não se volta para dentro, e simplesmente ele não sabe, muitas vezes, o que fazer, o que ele quer. E acompanha, né? E se deixa levar sem se implicar com o seu próprio processo evolutivo. Uma explicação para isso, muitas vezes, é o equívoco na compreensão da própria doutrina espírita na lei de causa e efeito. É muito comum ouvirmos algumas pessoas dizer que aquela situação pela qual ela passa é determinante, porquanto é resultado das suas atitudes e dos seus comportamentos. Sem sombra de dúvida, né? Mas ainda assim, a própria doutrina espírita afirma que nós podemos mudar o curso da nossa história, porque estamos aqui no processo de aprendizado. E quando aprendemos, aquelas expiações, elas perdem o seu sentido, porque, na verdade, a evolução humana, a evolução moral, a evolução espiritual, não tem um caráter punitivo. Jesus nos mostrou isso. Então, educados, aprendendo com as enfermidades que têm uma função estruturante, simplesmente o processo pode sim se encerrar, né? Então, Joana frisa nesse capítulo a relação entre os nossos conflitos e as doenças. Muitas vezes, alguém, é muito comum isso, dizer, para evitar conflito, eu cedo, eu renuncio, eu silencio, eu me calo, né? Conflito é uma coisa que não se consegue evitar, é inevitável, porquanto seres gregários que somos, convivendo, vivendo com, sempre convivendo e vivendo com alguém, vivendo numa coletividade, essa troca de subjetividade, ela produz muitas vezes conflitos. Não se evita conflitos, né? Quando eu digo que não se evita conflitos, não é que não se deve evitar conflitos, não. É que não é possível evitar conflitos. O que acontece é que eu renuncio à minha posição, à minha verdade, ao meu desejo, ao meu propósito, muitas vezes, silencio, mas eu não estou evitando o conflito, eu estou apenas deslocando o conflito do externo para o interno. E eu passo a conflitar comigo mesmo. Né? Então, aquilo que eu não resolvo, aquilo que eu não esclareço, eu não preciso vencer todos os embates, não é essa a proposta. Mas é chegar a um entendimento, a uma ressignificação conjunta daquilo que, num determinado momento, me afetou. Eu preciso constelar os meus afetos. Afetos aqui no sentido psicológico da palavra, né? Aquilo que me tomba, aquilo que mexe com o meu emocional, aquilo que significa produzir um efeito em termos de sentimento em mim, né? Eu preciso constelar isso. As situações pelas quais eu passo na vida, elas simplesmente
resgatam em mim, do meu inconsciente, alguns temas, e é por isso que o viver em coletividade tem uma propriedade evolutiva e de expansão da consciência, porque as relações, muitas vezes, nos ajudam a resgatar do inconsciente as nossas questões mais profundas e mais sombrias. É aí esse resgate, quando a gente sente, né, aquele efeito emocional, é o que nós chamamos de afeto, e uma vez afetado, eu preciso constelar isso, eu preciso resolver isso em mim, né? Eu não posso simplesmente silenciar e trazer para dentro, porque para o inconsciente não volta mais, né? Vai ficar na consciência. Agora, vai ficar entre mim e mim. E aí, esse conflito que eu evitei ou pensei ter evitado, eu desloco para dentro de mim, não resolvo, não constelo, e o que é que acontece? Isso vai, pela psicossomática, produzir respostas por um mecanismo fisiológico no corpo, através da enfermidade, né? E Joana frisa isso, né? Que o corpo tem uma propriedade de expressão somática das nossas emoções, né? E Joana fala também das distonias e consequências, que isso vai ser frisado mais enfaticamente no volume 6 da sua obra, né? Para Joana, ela mostra que o abalo na saúde, veja, saúde é um estado de equilíbrio. As minhas dimensões estão em equilíbrio. O meu emocional está equilibrado, eu estou bem resolvido. Vamos pensar aqui nas condições normais de temperatura e pressão. O meu emocional está muito bem resolvido, o meu físico também não tem nenhuma enfermidade, todos os meus indicadores de saúde estão dentro da faixa considerada aceitável. As minhas relações sociais estão também muito bem, e as minhas dimensões espirituais muito bem trabalhadas também. Então, isso faz com que o ser integralmente esteja em equilíbrio. Quando alguma coisa desequilibra qualquer uma dessas dimensões, e aí nós vamos nos permitir a ter nas dimensões do ser integral, né? Emocional, física e espiritual, como ser integral, se espiritualmente eu estou inseguro, abalado, não trabalho essa espiritualidade, nós não estamos falando aqui em religiosidade, é outro tema. Mas se a minha dimensão espiritual não é trabalhada, espiritualmente eu estou fragilizado. Consequentemente, o primeiro ponto a ser afetado são as minhas emoções. Porquanto, se a minha dimensão espiritual não é trabalhada por mim, é lógico que influencia a leitura que eu faço do externo. Eu vejo as coisas que acontecem fora de mim de uma determinada forma. A falta do componente espiritual na minha integralidade modela e a resposta que eu dou às situações que me acontecem influem na leitura que eu faço das situações que estão lá fora e que me afetam. Consequentemente, a minha emoção ela é impactada. E, consequentemente, se eu não resolvo essa questão, ao longo de um tempo, o corpo vai somatizar esse desequilíbrio. Então, vamos partir da ideia de que o ser está em equilíbrio, né? E para Joana, quais são os fatores que desequilibram o ser humano? Ela diz que o abalo na saúde ocorre principalmente nesses períodos de transição cultural pelo qual nós passamos, saímos de um período em que o ser estava mais em contato consigo mesmo, até porque
estava em busca de Deus e sabemos que Deus está dentro de nós, né? Então, assim, essa busca deixava o sujeito em contato consigo mesmo, os valores morais eram outros, os valores espirituais também eram outros. Hoje, a sociedade, ela traz, ela se comporta, ela atua e estabelece padrões influenciados pelo sistema capitalista de maximização da produção através do esgotamento, da exaustão do ser humano, né? Da maximização do consumo através da exaustão, do esgotamento do mesmo ser humano que produz o objeto de consumo. Então, determinados padrões externos que induzem o sujeito à obediência e ao enquadramento desses padrões. Então, tudo isso leva o sujeito a um estado de desequilíbrio em suas dimensões. Esse desequilíbrio é causador de doenças, é causador de enfermidades, né? A partir daí, acontece a irrupção dos excessos gerados por essa dinâmica, digamos assim, social, e que tem também, aí sim, fatores econômicos, né? Porquanto o modelo político, o modelo econômico, o modelo social, o modelo cultural interfere nessa integralidade do ser, principalmente negativamente naqueles em que tem uma personalidade fragilizada e um ego ainda infantil, né, imaturo. Esses são os primeiros abalados por esses padrões rigorosos em que são impostos, ou esse padrão de comportamento que a sociedade exige e que faz com que o sujeito renuncie àquilo que é a sua vocatio, a sua vocação, como traz a psicologia analítica, né? Tem como causa essas enfermidades os conflitos emocionais, as desordens orgânicas por consequência desses conflitos emocionais, também as dificuldades econômicas, né, são causadoras dessa desorganização que levam às doenças e às enfermidades, e a própria enfermidade social. A partir daí surgem as patologias complexas no indivíduo, no sujeito. Mas nós precisamos considerar, e Joana também traz, que estamos aqui falando de enfermidades causadas pelas vias emocionais, mas ela coloca num bloco à parte as enfermidades decorrentes de vírus, de bactérias, de traumas, que são os acidentes fortuitos, né, que nos acontecem. Mas tem um componente aqui que também nós precisamos frisar, que o primeiro sistema de todos do ser humano a ser afetado pelas emoções é o sistema imune. Então, quando Joana traz nesse bloco que ela deixa de fora a ação viral, a ação bacteriana, os traumas, né, como causas das enfermidades, ela diz, não são a essas enfermidades que eu me refiro às enfermidades somáticas das nossas emoções, das emoções humanas. Precisamos considerar que muito da ação viral e bacteriana, quando encontra o sujeito emocionalmente fragilizado, consequentemente, com o seu sistema imunológico, com o seu sistema imune abalado, igualmente fragilizado, campo propício, livre para a ação das bactérias e dos vírus, né? Então, por isso que o estado emocional, o estado psicológico, ele fortalece o sistema imune, né? E deixa esse organismo mais resistentes à ação dessas questões externas, né? As enfermidades, mesmo que essas ações bacterianas, ações virais, as causas traumáticas, observe uma coisa, como Joana está certíssima quando ela traz a integralidade do ser.
Se eu sou afetado por enfermidades causadas pelo externo não emocionais, uma vez adoecido, ainda que pelas causas externas não emocionais, o meu emocional se abala e agrava, potencializa os efeitos, as consequências da enfermidade. Distancia da cura, dificulta o processo de recuperação, né? Então, aí Joana vai lá para o finalzinho desse capítulo e diz: o sujeito diante da enfermidade, ou ele se entrega e sucumbe invariavelmente, porque o cérebro obedece, né? Se eu me saboto diante de uma enfermidade, a morte está próxima e se aproxima cada vez mais. Mas se eu ofereço resistência, acredito, recorro e me determino a aprender com aquilo que se me acontece, eu prolongo a minha existência. Joana, ela tem uma fala muito interessante quando ela diz assim: você pode até procurar uma cirurgia espiritual e ser merecedor e obter os efeitos, os resultados que você deseja. Mas não se esqueça que a morte é inexorável, né? Então, assim, porque o processo é para o espírito. O processo é para o espírito. Quando Jesus curou aqueles enfermos, observe, todos eles já não existem mais. A não ser em outras encarnações, em outros processos, mas aqueles contemporâneos de Jesus, que encarnaram na mesma época, no mesmo período que ele, e que tiveram as suas enfermidades curadas, Jesus curava a enfermidade do corpo, restabelecia a visão, curava as feridas. Mas, na verdade, ele curava essas enfermidades físicas, porquanto ele tinha a capacidade de saber que espiritualmente aquele sujeito estava curado, o espírito dele estava curado. Muitos aí quem traz Amélia Rodrigues, que abraçou, convidada a escrever pela veneranda Joana de Ângeles e acatou a sugestão, o convite, passou a escrever, cada autor espiritual, ele envereda por uma linha, né? A Joana pela psique, e a Amélia Rodrigues, ela vai para os bastidores da vida de Jesus, não trazidos pelos evangelistas ou trazidos e suprimidos aí ao longo da história. Mas ela mostra isso, que foram muitos aqueles que recorreram a Jesus para serem curados e Jesus não curou. Jesus só curou aquele para quem era oportuna e meritória a cura. O que é a oportunidade e o mérito da cura? Senão o espírito sadio, o espírito curado, o espírito evoluindo por ter galgado um patamar superior àquele estágio moral em que ele se encontrava. Somente esses foram curados. Mas o que se mostra aqui, que Joana traz, é que, veja, mesmo essas enfermidades externas abalam o emocional e os efeitos fisiológicos dessas enfermidades causadas por fatores externos são agravadas pela qualidade das nossas emoções, né? Agora, os alertas da veneranda, que o homem, ele insiste, ele teima em ignorar-se, em distanciar-se de si mesmo, né? A veneranda traz, ele se desrespeita, não respeita os seus próprios limites, os seus desejos, as suas vontades, não atende às suas vocações, cede às suas vocações em prol daquilo que o outro entende que nós deveríamos ser, ter e fazer, né? Desconsidera o seu próprio tipo psicológico. Nós temos uma tipificação psicológica. Muitas vezes, vamos pegar aqui basicamente para a psicologia analítica, dois tipos básicos psicológicos, introversão e extroversão. O sujeito extrovertido, ele precisa que o ambiente esteja muito bem. Então, ele não se conhece, ele renuncia a isso, o ambiente não colabora com a saúde emocional dele, ele se afeta, se abala, se enferma, e não sabe por quê, porque não se conhece.
Do mesmo jeito, aquele que é introvertido e que ele precisa estar primeiro bem com ele mesmo, né? Para estar bem com o exterior, ao contrário do extrovertido, que é de dentro para fora. Mas isso também são cortes cirúrgicos para fins pedagógicos, né? E nós temos de tudo. Agora, prevalentemente, algum tipo psicológico. Então, esses tipos psicológicos precisam ser conhecidos, eu preciso me conhecer, eu preciso desenvolver a minha consciência, ampliar, expandir a minha consciência. E não, aí vem a psicologia transpessoal, não por substâncias químicas, né? Que trazem nelas a proposta da expansão da consciência. Expansão da consciência simplesmente vivendo coletivamente e individualmente. E nós fugimos disso. Desconsideramos a nossa personalidade, a nossa identidade, a nossa individualidade. Deixamos nos levar pelo curso da vida, aquele estilo de vida, deixa a vida me levar. Eu não me implico, né? Eu não atuo como senhor do meu próprio viver. Eu deixo que simplesmente, eu me deixo submeter às coisas que me são impostas, que me são colocadas, né? E muitas vezes eu deixo para expressar e manifestar a minha insatisfação comigo mesmo no retiro dos meus aposentos, muitas vezes. É aquela coisa, eu trago o conflito decorrente, porque nada disso é sem efeito. Nenhuma das nossas escolhas, até mesmo as renúncias em prol de não conflitar, nem isso é sem efeito. Vai produzir um efeito psíquico, as nossas emoções precisam ser expressadas. A inteligência emocional não traz como proposta nos transformarmos em monges tibetanos. Os monges que não se afetam, não se abalam, nós precisamos olhar para ele numa perspectiva da imortalidade da alma. Eles vêm trabalhando o seu espírito ao longo de diversas existências, né? Não é da noite para o dia. E não é à toa que a vida colocou agrupadamente no Oriente essas pessoas espiritualmente mais trabalhadas. E nós estamos no Ocidente, aquele grupamento de pessoas que espiritualmente ainda não estamos muito trabalhados. Os orientais chegam mais facilmente e rapidamente ao estado de nirvana. Nós, eu não vou nem comentar, ocidentais, né? Mas nós precisamos nos trabalhar com relação a isso. E uma vez tombados pela doença, já falamos aqui, a doença para a psicologia analítica, ela tem uma função estruturante. Função estruturante é aquele fenômeno que acontece e que contribui para a estruturação, para o fortalecimento psicológico, né? E a doença ela tem uma função estruturante porquanto ela tem a propriedade de nos colocar para dentro de nós mesmos. A doença muitas vezes faz com que a gente pause, interrompa e passe a exercitar a contemplação, as reflexões, num diálogo interno. Do mesmo jeito que a enfermidade, muitas vezes, coloca o sujeito diante do paredão da morte, que é uma outra função estruturante psicologicamente para a psicologia analítica, né? Ao me deparar com a morte, eu vejo a vida, né? Nós só vimos as coisas pelo oposto. Então, eu só vejo a vida por estar diante da possibilidade da morte. Não fosse isso, eu não iria rever a minha vida, né? A minha vida não teria o seu valor ressignificado. Então, assim, falamos aqui a respeito de doença, né? Nós trouxemos o conceito de saúde, falamos um pouquinho da relação da saúde física com a saúde emocional, vimos aí as razões pelas quais a fragilidade emocional ela é um fator que acentua os efeitos da ausência de saúde, das enfermidades, e espero que tenha ficado alguma coisa, alguma sementinha em cada um dos que nos assiste, e que Jesus se incumba de regar essa sementinha para que ela venha
germinar, crescer e dar bons frutos. Fiquem com Deus.